Boa noite, Rose. Boa noite, Alex. Boa noite, Dante. Boa noite a você que está em casa assistindo a Crítica Notícia. Olha só, a Prefeitura de Manaus divulgou uma nota, por meio da SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, afirmando que Manaus, desde o dia 27, que seria a última sexta-feira, não registra nenhum foco de queimada. Os focos de queimadas nas últimas 24 horas foram 245 registrados, sendo a maioria na região metropolitana de Manaus, principalmente na cidade de Presidente Figueiredo, que encabeçou aí a lista dos municípios com maior número de focos de queimadas desde esse último domingo, com 17 focos de queimadas, seguidos por Altazes, com 14 focos de queimadas nas últimas 24 horas. Só por aí a gente já tira que essa fumaça que voltou a encobrir o céu da capital venha desses municípios aí da região metropolitana, principalmente de Altazes, que é um município mais próximo aqui da capital. Se a gente for observar aqui atrás, da onde a gente está, dá para ver sim muita fumaça ainda. A sensação é que durante de tarde para a noite a situação piorou, e inclusive na medição que é realizada aí, da qualidade do ar, a zona sul de Manaus, o bairro da Cachoeirinha, registrou a pior qualidade de ar nesta segunda-feira. Essa medição ela é realizada por partículas via laser de alta tecnologia que fazem essa medida aí da qualidade do ar aqui na capital, que mais uma vez voltou a ficar com uma qualidade do ar aí recomendada como péssima, E isso acarreta diversos prejuízos aí à população, principalmente para aquelas pessoas que sofrem com problemas respiratórios. Então as recomendações são que pessoas como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios evitem esforços ao ar livre durante esse tempo em que a fumaça está encobrindo o céu aqui da capital. Mas só para reforçar, nas últimas 24 horas foram 245 focos de queimadas aqui no estado do Amazonas, sendo a maioria na região metropolitana, mas também tivemos 17 focos de queimadas nos municípios aí da região sul do estado, a região de Apuí, Lábrea e Humaitá também, que é uma preocupação aí em relação aos focos de queimadas nesse período de estiagem, esse período seco em que o estado do Amazonas vive. Presidente Figueiredo, infelizmente, encabeçou a lista com o maior número de focos de queimadas, o que mostra aí que deve haver uma tensão do poder público com esses municípios entre Presidente Figueiredo e Altazes, que estão aí ainda neste período sofrendo com as queimadas aí de vegetação. Volto com vocês aí no estúdio. Que batalha, hein? Que luta que a gente continua enfrentando aqui na nossa região. Não está fácil e a gente precisa, inclusive, batalhar para extinguir todas essas queimadas. Vinícius, você volta daqui a pouquinho com mais informação ao vivo. Muito obrigado. Só para complementar, Alex, na sexta-feira, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, ligada ao governo do estado, correu ali para as redes sociais para fazer uma publicação para dizer que naquele dia aquelas queimadas eram poucas aqui no estado, eram 66 focos de queimadas no estado, Sim. Que todo esse efeito era ligado às queimadas no sul do Pará. Hoje, com a gente vendo esse aumento aí, quase 4 vezes mais focos de queimada do que naquele dia, não teve nenhum posicionamento oficial. Então parece que só há uma manifestação quando é para jogar a culpa no coleguinha. A gente precisa ter a atenção, precisa ter o nosso senso de responsabilidade. A gente está colocando aqui na tela para você acompanhar aí de casa, uma cena que a gente fazia um tempinho que a gente não via, Voltou a ver na semana passada e agora, Sim. cada vez mais constante, é o aplicativo Selva mostrando que a gente está com praticamente toda Manaus tomada por fumaça. Uma pequena área aqui na Zona Oeste com uma situação muito ruim e o resto péssimo. Ou seja, a gente está num cenário que muito ruim parece bom, diante de tudo que a gente está vivendo aqui nos últimos dias. Exatamente. Isso aqui são em tempo real, tá, gente? Isso é de agora à noite. A gente viu agora há pouco o vivo do Vinícius. Dava para ver no fundo também, com poste, a luz, a fumaça. E a gente achava que esse era um problema superado. Teve anúncio de que os focos de queimada tinham reduzido, parecia que a situação estava sendo controlada, mas o que essas informações que o Vinícius trouxe para a gente, esse mapa mostram aqui, é que a situação não está nada resolvida. E pior, a gente está se aproximando do período em que as chuvas vão voltar, então quem vai queimar alguma coisa, aproveita esse momento. Então a fiscalização tem que ser maior, governo, prefeitura, todos os órgãos a nível nacional também precisam estar de olho, porque senão a gente vai viver esse inferno da Manaus coberta pela fumaça mais uma vez, Não é para a gente se acostumar com isso. É inadmissível que uma cidade como a nossa continue encoberta pela fumaça e a gente tenha que falar esse problema aqui praticamente todo dia. Não é um jornal de 2, 3 semanas atrás, Não é de hoje.
30 de outubro. E lá em Parintins não é diferente. Nesse último fim de semana, uma densa nuvem de fumaça encobriu o município, ali a ilha Tupinambarana. Ruas e espaços urbanos da cidade foram atingidos. A onda de fumaça voltou a encobrir Parintins nos últimos dias. O fumaceiro fica mais perceptível durante a noite e as primeiras horas do dia. Josiara mora no bairro Itaúna 2, um dos mais afetados da ilha Tupinambarana. A filha da jovem chegou a ficar 7 dias internada com problemas respiratórios e teme que ela volte a passar mal com a grande quantidade de fumaça que invade a cidade. Foi um desespero total porque ela ficava, o oxigênio ficava nos aparelhos, a saturação dela baixava, aumentava, aí foi muito difícil. E até hoje está sendo muito difícil com a questão disso, né? Todo dia já fumaça e tem de manhã também. De manhã também ela nem sai de dentro de casa por causa da fumaça. Então é complicado para mim e para ela também, né? Que a gente não dorme de noite aqui em casa por conta disso. Que só é ela aqui em casa. E também tem o papai que é idoso também, né? Que sofre também com essa fumaça também. Na zona urbana de Parintins, também há registro de queimadas de árvores nesta invasão de terras na zona sul da cidade, onde já foram derrubadas dezenas de castanheiras. Nesta segunda-feira, às 18h30, nossa equipe flagrou uma queimada de lixo no quintal de uma residência no bairro Castanheira, zona leste da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fumaça é resultado de queimadas na zona rural de Parintins, Barreirinha e principalmente no município de Juruti, no vizinho estado do Pará. Encobriu há uns 15 dias atrás, né? Passamos acho que uns 5 dias assim. Aí vieram as chuvas, deu uma amenizada e agora, acho que desde sexta ou quinta-feira a gente já começou a sentir, né, de novo. Então, essa nuvem de fumaça baixa, que você vê que ela não dissipa praticamente, sendo que à noite ela é muito mais forte, ela é decorrente de incêndios florestais. Não são esses pequenos focos de queimada que nós encontramos na cidade, de pessoas que queimam folhas, ali na invasão do Teixeirão, que sempre eles estão fazendo queimada, a gente vai lá, faz a notificação, mas eles voltam a queimar. Então, não são decorrentes disso. E essas pequenas queimadas, elas não causam essa nuvem tão densa e tão demorada que está sobre a cidade. Isso vem decorrente de incêndios florestais que estão ocorrendo em vários pontos da Amazônia e principalmente na região de Juruti. Então, é de lá que está vindo essa queimada. Quem navega, pode verificar bem de onde é que elas começam e até chegar aqui. Tá, e a fala em relação ao município de Parintins, só para a gente complementar, né? Falei há pouco que a SEMA não se manifestou ali em relação a isso nas redes sociais. Ela encaminhou uma nota aqui para a nossa equipe, falando sobre, trazendo justamente esse paralelo. Sim. Trazendo um número, vou ler aqui para vocês acompanharem, só esse começo. Ela atribui essa situação toda, fazendo esse recorte de quinta-feira até hoje, de queimadas, sobretudo no estado do Pará, né? E aí ela lista aqui 3.965 focos no Pará, e na região metropolitana de Manaus, 120 focos. E aí eu preciso chamar a atenção. Ela está falando de todos os focos de queimadas no estado do Pará, 3.965, mas limita aqui a região metropolitana de Manaus. Era importante que esse recorte fosse feito. Sim. Quando você atribui ao Pará como se toda a responsabilidade estivesse no estado vizinho, que fosse feito esse recorte também, que você pegasse somente Juruti, Faro, esses municípios ali que são um pouco mais próximos aqui do Amazonas, que de fato tem um efeito. A gente vê Parintins agora, o Geandro mostrou muito bem como esse efeito é muito sentido ali na região do Baixo Amazonas por conta da proximidade. Você está no município de Inhamundá, você levanta a cabeça, tu vê para o outro lado do rio, sim, tu está vendo ali os municípios do Pará, né? Então, essa região de fato faz muita influência. Agora, não dá para fazer uma comparação da região metropolitana e todo o estado do Pará, que é um estado gigantesco também, né? Então, só para ter esses paralelos, é óbvio que o Pará influencia, mas a gente precisa estar de olho aqui na nossa casa e acompanhar muito bem, porque não é natural o que a gente está vivendo, como a Rose falou, a gente não pode acostumar. E olha, a gente continua falando sobre processo climático, agora a gente fala sobre o rio, tá? Rio Negro finalmente começou o processo de subida após a vazante histórica aqui em Manaus. Pois é, desde o último sábado foram 17 centímetros, de acordo com os registros de medição divulgados ali na plataforma do porto aqui da capital.
Ao vivo, mais uma vez, o Vinícius Antunes volta com a gente para trazer os detalhes aí dessa boa notícia, pelo menos, né? Mas já dá para considerar, Vinícius, aí que é uma cheia? Como é que é? Explica para a gente. É uma boa notícia, né? A gente está de volta novamente para trazer essa boa notícia, porque em 3 dias, como vocês falaram, o Rio Negro subiu 17 centímetros. A gente ainda estava naquela expectativa, né? Para saber realmente se ele iria continuar descendo. Ele teve uma estabilização no último dia 27, onde ele não desceu nenhum centímetro, e a partir daí ele foi subindo gradativamente. Subiu 5 centímetros no dia 28, 5 centímetros no dia 29 e mais 7 centímetros hoje, nesta segunda-feira, aí realmente aí mostrando sinais de recuperação. Ainda é cedo para falar, né, que já estamos em processo de cheia, porque existe a questão do repiquete, novamente ele pode dar uma descida aí daqui a alguns dias, né, mas já é um indicativo de que o período de vazante está próximo do fim. Inclusive, nós tivemos aí a pior seca da história do estado do Amazonas. Chegamos a 12 metros e 70 centímetros, ficou a 94 centímetros do antigo recorde histórico, que foi em 2010. Então mostra aí, né, a grande amplitude dessa cheia, a grande força que esta seca de 2023 teve ao estado do Amazonas. Inclusive, nós temos a palavra de uma pesquisadora em geociência do Serviço Geológico Brasileiro, que vai falar um pouquinho se realmente a gente pode considerar, né, que é um período de cheia já, ou se ainda temos que ter um pouquinho mais de calma e esperar aí as novas reações do Rio Negro. Vamos ouvir a palavra da pesquisadora em geociência. Nesta semana temos previsão de chuvas abaixo da média nas 2 bacias, mas na semana seguinte haverá chuvas concentradas, tanto aqui na bacia do Solimões quanto na bacia do Negro, e chuvas distribuídas até a região de Manaus. Então, o que pode contribuir para essa estabilidade do processo da vazante como um todo. Então, outro exemplo que temos mais recente seria ali do Madeira, que apresentou processo de subida, tem 2 semanas, mas que no momento, em razão de chuvas abaixo da média, voltou a descer. Ainda está nesse processo de estabilizar o nível, né, principalmente ali da região mais amontante, até chegar aqui na região de Humaitá. Então, Itacoatiara, Parintins também estão em processos de subida devido a essas contribuições, tanto do Solimões quanto do Madeira, que subiu tem 2 semanas. Então, nesse momento, é importante a gente aguardar a definição, principalmente, e do retorno do período de chuvas na bacia como um todo. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui.